Bom dia, amigos do canal Estúdio Tricolor. Estamos aqui no After Day do jogo que virtualmente rebaixou o Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas antes de qualquer coisa, peço que vocês se inscrevam aí no canal, que ativem o sininho, que mandem um like aí pra gente, comentem, compartilhem, divulguem com os amigos. Então, falando agora diretamente do jogo de ontem. Ontem nós fizemos uma live de 4 horas após o jogo. Quero também agradecer a todo mundo que ouviu, que participou, que interagiu com a gente. Muita gente do Bahia, muita gente do Vitória, muita gente do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense. Legal, foi legal, tá? Cara, gente do Inter também, mas tudo muito legal. As participações, show de bola. Sobre o jogo de ontem, né? Quando divulgou a escalação, falei ontem na live, quando divulgou a escalação do Grêmio ontem, se tivesse um dirigente sério, um dirigente que entendesse minimamente de futebol, ele tinha que ter chamado o treinador e dizer, cara, me convence do porquê que o Bob Sim tem que jogar e o Campaz não. Me convence. Porque o Grêmio já não tinha o seu esteio do meio campo, que é o Lucas Silva, que é o principal jogador do Grêmio atualmente. Quando o Lucas Silva não está jogando, o teu meio de campo tem que estar mais organizado. Não, o que ele fez? Ele voltou. Aí vem o Vijaçante, que não vinha jogando, e entra. O Thiago Santos sai da dele e vai para a do Lucas Silva. E o Bob Sim entra fazendo a terceira função do meio campo. Que o Bob Sim, eu não vi futebol até agora. Como dizem que na base ele tinha muito potencial, muito bem conceituado e tudo mais. Não vi o movimento ainda, tá? Não tive o privilégio, mas eu não vou dispensar o cara. Eu não vou ser definitivo com ele. O Wagner Mancini que fez ontem foi crime. Foi crime o que ele fez com o Bob Sim. E aí ele acaba tirando o menino com 20 minutos de jogo, quando ele disse pro Brasil inteiro que estava vendo o jogo na tela da TV, que o Brasil parou para ver o jogo, o mundo parou para ver esse jogo ontem. Ele disse para todo mundo que o seguinte, esse aqui é o culpado pela derrota do 2-0. Que aí, surpreendentemente, o Campaz volta e melhora. Ele teve gripe, ele teve desconforto muscular, teve dor estomacal, tudo ele teve ontem. Eu ouvi 3 rádios diferentes ontem à tarde. Em cada uma delas, o motivo do afastamento ou da dúvida que surgiu no início da tarde com o Campaz, cada uma foi uma coisa diferente. E aí ele explica na coletiva dele que também, se não fosse demitido na escalação, antes do jogo, tinha que ser demitido na coletiva. Interromper a resposta dele, porque ele não conseguiu explicar. Foi mais vexatório, foi mais constrangedor ainda a explicação que ele deu. Por que ele não saiu jogando com o Campaz e daqui a pouco ele voltou com o Campaz? Porque ele perguntou se ele não faria o sacrifício de jogar. E o Campaz foi e disse que faria. É ridículo. É ridículo o que ele fez ontem. Aliás, o papel dele é ridículo desde que ele chegou no Grêmio, né? Ele não contribuiu em nada. Mas ele vinha que primeiro ele não atrapalhou tanto. Agora não, agora ele está fazendo força para acabar com o 0 ou 1%, 0,1% que tem de alguma coisa no Grêmio. Ele está fritando os meninos da base, está fritando o Elias, eles vão para a coletiva depois do jogo contra o Flamengo dizer que o Elias sentiu a pressão dos jogos, por isso que não está sendo relacionado. Aí ontem ele vai para a coletiva que não fala individualmente de jogador para não queimar ninguém. Então assim, eles são contraditórios dentro da coletiva, de um dia para o outro, eles não sabem nem o que estão fazendo, estão totalmente perdidos. O Rafinha e Wanderson, ele não decidiu ainda qual que é o melhor é o que está fora sempre. Infelizmente o Wanderson, na minha opinião, tem que voltar para a base, o Wanderson tem que voltar para a escolinha, para aprender fundamentos básicos de um jogo profissional. O Wanderson é um excelente jogador de bola, ele precisa ser jogador de futebol. Ele precisa jogar futebol. Ontem, o árbitro comete um erro gravíssimo, ele cobra o lateral no rosto do jogador do Bahia. Para mim não era para nada, mas se o árbitro entendeu que tinha que dar amarelo, porque a agressão é vermelho, o árbitro ficou de graça, o Wanderson poderia ter sido expulso ontem. Então assim, cara, é muito complicada a nossa situação. E aí nós vamos pegar algumas coisas, desde que o Romildo assumiu, que recuperou, pagou as contas do Grêmio, enfim, tornou o clube superavitário, só isso, mais nada. Porque o Romildo se elege, no momento da eleição, ele usa uma mentira para se eleger. Ele mente que vai comprar a arena, que está comprada a arena. E aí se elege presidente do Grêmio. Passado mais um tempo, eu não sei se foi na primeira reeleição dele ou o que foi, não lembro sinceramente, ele de novo aplica, entre aspas, não vou usar o termo mentir, aplica, que agora sim está comprada a arena, pela segunda vez.
Depois ele vem de novo, noutra situação, no outro episódio, que a arena está comprada de novo. Isso me lembrou muito o José Alberto Guerreiro, quando foi presidente do Grêmio. José Alberto Guerreiro, o Grêmio teve uma crise, perdeu um Grenal, perdeu um gauchão, talvez para o Inter, e ele vai para uma coletiva anunciar a ISL. O Grêmio ia ser, então, o maior time do mundo. Né? Ia ter estádio próprio, num estádio novo, totalmente, talvez reformar o Olímpico e tal. Ele faz uma coletiva para anunciar que toda a torcida vibrou. Agora deu. A vitória do Inter diminuiu naquele dia. E ontem isso me lembrou muito. Só faltou falar do ônibus, né? Só faltou falar do ônibus. O Romildo só falta falar em ônibus e site, que é uma das coisas da cartilha, né? Mas cara, é o seguinte, por que eu me refiro ao Romildo? O Romildo é o principal responsável pelo que está acontecendo com o Grêmio. O Romildo, ele consegue ir do céu ao inferno no mesmo mandato. Por quê? Porque ele foi arrogante, porque ele foi prepotente. O Romildo, ele chegou a um determinado momento que ele se sentiu autossuficiente. Ele usou a figura do Renato, que era uma figura popular, que ele precisava para entrar em todos os lares gaúchos. Ele entrou como? Através do Renato. Se o Romildo pudesse filiar o Renato no partido dele para concorrer junto com ele, filiaria também. Para ser governador, vice-governador ou até mesmo alguma outra coisa. Mas ele filiaria, se pudesse. Porque ele deu para o Renato a chave. Tu é o presidente, tu é o vice-presidente, tu é o massagista, tu é o médico, tu é o diretor médico, diretor técnico, diretor de fisioterapia, de nutricionista, de psicólogo, de tudo. E ele começou a limpar. Quem não concordava com ele começou a limpar. E o que é o conselho de administração do Grêmio se não é pessoas que dizem amém para tudo que o presidente fala? E aí a única vez que ele ouviu alguma coisa do conselho foi quando ele demitiu o Renato, que na minha opinião foi um erro. Não que fosse um erro demitir, mas da maneira como fizeram. Então o Romildo erra, tá? Quando ele dá a chave do clube pro Renato, dá a chave do CT, da arena pro Renato. Né? Ele erra, o Renato começa a falar, o Renato deixa de ser treinador, que é bom, e começa a ser um dirigente, que ele é péssimo. Ele erra quando no episódio da eliminação da Libertadores o Grêmio combina, o Conselho de Administração combina que não vão falar nada sobre isso até o outro dia, que vai ter uma reunião ao meio-dia, e lá vão se manifestar depois, que é mais ou menos como fez lá a Associação Uruguaia de Futebol, disse que ia reuniu e anunciou primeiro que o velho não sairia, depois anunciou que o velho sairia, mas tudo em reunião, cabeça fria e tudo mais. O que fez um dos membros do Conselho de Administração, um dos homens de confiança do presidente, o Oderich, o Cláudio Oderich, ele foi para todas as rádios dizer que não queria mais, que não dava mais para o Renato ser o técnico do Grêmio. Ou seja, criou um clima de guerra para a madrugada. De manhã, quando surgiu o assunto, o Renato ficou sabendo e disse, estou saindo. Estou saindo porque ontem me disseram que iam conversar hoje, de maneira tranquila, e aí o cara vai para o rádio me demitir. Então, assim, erra o Romildo na demissão do Renato. Tá? Depois ele erra quando traz o Thiago Nunes, que aí ele mostra desconhecer totalmente o que ele estava fazendo. Quando precisou ser o presidente, ele não sabia o que fazer. E ele erra quando traz o Thiago Nunes, porque não tinha o perfil do Grêmio. O Thiago Nunes não tinha perfil do Grêmio. E tenta dar ao Thiago Nunes um certo poder de treinador, de comandar vestiário e tudo mais, e ele perde o comando do vestiário. Ele pega um jogador muito bom tecnicamente, mas de personalidade forte, um jovem rebelde, vamos dizer assim, que é o Matheus Henrique, que manda ele naquele lugar durante um jogo que ele chama atenção. E ali ele é desmoralizado. Naquele momento ali, já era a gota d'água, tinha que ter saído, mas tinha que ter saído muito antes. Se exagerar um pouco na primeira rodada, a forma com que o time atua contra o Ceará lá, que perde por 3-2, e o terceiro gol, o gol da vitória, é uma falha com falta de concentração, uma falha ridícula do Breno e do Wanderson. Que o gol é na deles. Aquele jogo lá, do jeito que jogou, já era para ter sido cobrado o treinador. Olha, cara, tu muda o jeito de jogar, tu vai ser demitido. E vem para a segunda partida na arena, é pior ainda. Então, assim, o Grêmio ele vem vindo num processo que a gente está se anunciando, está se vendo, está se trazendo lá de trás. O Grêmio ganhou o gauchão do Inter, porque ganhou, perde. Não tem como ser diferente. O gauchão contra o Inter, tu vai ganhar ou vai perder. Ele ganha alguns jogos na Sul-Americana, na fase de grupos, contra times semi-amadores. Times que não conseguem jogar na várzea aqui em Encruzilhada. Ou em Porto Alegre.
E ele se cria como o cara, de novo, arrogante, prepotente, cara do Romildo Bolzan Júnior. Isso o Thiago Nunes. Ele erra. Aí ele erra quando traz o Filipão. Pra mim, lá pra mim, Leco, do canal Estúdio Tricolor, que vocês têm que se inscrever e mandar pros amigos aí. Quando trouxe o Thiago Nunes, pra mim já era pra ter vindo o Lisca. Pelo perfil, sacode o vestiário, busca. E é um bom treinador, organiza time, é bom com a base, é especialista em usar meninos da base, em valorizar, em encostar no jogador, identificar um problema fora do campo, ó, tá com um problema, vamos resolver. Era para ter trazido o Lisca. Erra quando demite o Thiago Nunes e traz o Filipão, era para ter trazido o Lisca. E erra muito mais ainda quando demite o Filipão para trazer o Wagner Mancini, que aí sim, até os que não concordam comigo vão dizer que tinha que ser o Lisca. Agora, o Lisca tem... o Lisca doido não pode, porque tem um perfil de maluco, não pode ser treinador do Grêmio. Tem que ser o Mancini, que é uma ameba na volta do campo, é uma pedra de gelo na volta do campo. Aí tem perfil de treinador. É ridículo. Aí mostra o despreparo do senhor Romildo Bolzan Júnior, que quando precisou ser presidente do Grêmio foi omisso. Porque na boa, velho, na boa eu posso ser o presidente. Tendo grana para gastar, para comprar jogador, com treinador fazendo resultado, tendo um grupo bom, eu posso ser o presidente. Agora, na crise, o cara tem que mostrar que tem culhão roxo. O cara tem que mostrar que tem bala na agulha. E aí faltou pro Romildo Bolzan Júnior. E cara, e vou dizer mais para vocês. A previsão não é boa, ele vai errar em 2022 também. Ele vai errar em 2022 também, porque não entende de futebol. Entende? Não adianta então o Romildo Bolzan Júnior querer ser o presidente tentar fazer tudo, porque ele não vai conseguir, ele não entende de futebol para fazer alguma coisa pro Grêmio. Então, cara, eu vou dizer para vocês, a minha solução é fora Romildo. O Romildo tem que sair, tem que ter o impeachment do Romildo, tem que renunciar e deixar oxigenar, alguém novo entrar. O Romildo se desgastou de uma forma que ele não tem credibilidade hoje no meio futebolístico de fazer qualquer proposição de qualquer coisa. E o Romildo, infelizmente, se perde nesse ponto. Era uma liderança do Rio Grande do Sul que surgia, que acabou se matando, se fretando. É uma liderança do Grêmio que surgia, talvez aí nós saudosos do Fábio Koff, mas mostrou que não tem nem condições de atar a chuteira do Fábio Koff, né? Nessa crise que teve aí, ele não teve capacidade de atar a chuteira do Fábio Koff. E talvez ele achasse que ele era melhor que o Fábio Koff. Com muitas pessoas, cheguei a acreditar que ele fosse, não melhor, mas que ele fosse tão bom quanto. Não, tá muito abaixo do Paulo Odoni ainda, que eu tenho sérias restrições. Tá muito abaixo do Koff, nem se compara, mas tá muito abaixo desses dirigentes do Grêmio, que foram tão bons, né? Do Hélio Dourado. Né? Então, assim, tá muito abaixo, muito abaixo. E a gente se encerra e se despede com esse vídeo, gente, pedindo que compartilhem aí, curtam o nosso canal, né? Mandem mensagem, interajam com a gente, sugiram novas pautas pra gente fazer. Vamos estar aqui torcendo sempre, que é a nossa função. Tem jogo contra o São Paulo, que eu acho que não tem que ter torcida também, né? Para encerrando aqui, mas eu vou dizer, eu acho que não tem que ter torcida contra o São Paulo. E o Grêmio vai para a Série B com muita justiça. Infelizmente é dura, triste, dói muito dizer isso, mas a justiça do futebol nesta temporada é o Grêmio cair para a Série B, né? A injustiça é um time como o Juventude, que entra e faz sacrifício, que tem uma folha que talvez um ou dois jogadores do Grêmio paguem toda a folha, lutar para não cair, né? A justiça é o Grêmio cair, o Grêmio merece. O Grêmio tem a quarta maior folha. O Grêmio, só para encerrar o vídeo, aos 14 minutos de vídeo, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio tem uma folha 1 milhão só menor que o Atlético. Ponto. Isso não precisa dizer mais nada, né, gente? Um abraço e até a próxima.